E aí galera, tudo bem? A paz do Senhor. Bom, hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 5. E, como eu sempre trago para vocês, aqui está um exemplo, né, de como é a minha Bíblia aí, ó. Você pode dar pause no vídeo com calma e observar como que eu faço as minhas anotações na minha Bíblia. Entenda, a sua Bíblia é uma espada. E espada que não está amolada, ela não tem sentido. Ela não corta nada. Já tentou cortar uma carne com uma faca cega? Não adianta nada. É horrível. E uma Bíblia em que você não faz anotações, em que você não escreve nela, é uma Bíblia sem sentido. No nosso canal, procura aí que você vai encontrar. Eu tenho alguns vídeos ensinando algumas maneiras de você estudar a Bíblia de uma maneira muito bem, com uma maneira bem interessante, tá bom? Mas então aqui tá os dois exemplos. Bom, como eu já falei, vamos estudar Gênesis capítulo 5. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero que você preste muita atenção no sentido dessa palavrinha aqui, ó, amaldiçoar. O que significa amaldiçoar? Vamos lá. Eu não sou professor de português não, tá? Nem de letras. Transitivo direto, lançar maldição a ou sobre, imprecar contra, oral ou mentalmente. Maldizer. Transitivo direto, praguejar contra, reprovar, condenar. Então vamos falar um pouquinho sobre essa palavra aqui, amaldiçoar, antes da gente entrar em nosso estudo. Bom, se alguém te amaldiçoar, ou seja, se alguém te rogar uma praga, isso é só uma praga, só palavras que liberaram, então isso não vai ter nenhum problema, né? Vamos dizer assim. Vamos supor, tomara que você caia. Às vezes não vai acontecer, por quê? Porque quem está falando é somente uma pessoa. Agora, imagina Deus te rogar uma praga. Imagina Deus falar mal de você, desejar mal a você. Será que esse mal vai acontecer? Então, se eu te amaldiçoo, pode acontecer ou não. Mas se Deus te amaldiçoar, isso vai acontecer. E coisas ruins vão acontecer. Tá bom? Caraca, esse estudo virou um filme de terror? Não. Por que eu tô te falando essas coisas? Vamos lá. Vamos entrar então aqui na nossa Bíblia Sagrada, aonde se trata do ensino de Gênesis, capítulo 5. Esse ainda não é meu telefone novo, então eu preciso da paciência e da colaboração de vocês, tá bom? Aqui em Gênesis, capítulo 5, a partir do versículo 1, eu já ensinei, você que não sabe usar a Bíblia digital, procura aí no nosso canal, tá? A Bíblia digital, como estudar nela. Um destaque que eu coloquei aqui, eu esqueci de mudar a versão, gente. Então vamos lá, ó. Eu tô dando o estudo na versão NVI, tá? Então aqui, ó, mudei aqui. Lá nesse vídeo aí do nosso canal sobre os tipos, né, de versão da Bíblia, você vai aprender como botar na NVI, na Almeida Revista Corrigida Atualizada e outros tipos lá. Procura aí no canal que a gente tem, é muito legal, tá? E nunca mais você vai passar problema aí com meu pastor leu numa tradução diferente. A minha tradução é diferente da tua. Você vai acabar com isso. É só você procurar aí os vídeos aí do nosso canal, tá bom?
Vamos lá. A descendência de Adão. Eu marquei aqui o versículo 1. Eu não estou lendo para vocês todo o capítulo 5. Por quê? Porque vocês precisam de ler a palavra. Se você não lê a palavra, você simplesmente não ama a Deus de verdade, tá bom? Vamos lá. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Vamos aqui no versículo 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Se você olhar com atenção aí nas marcações que eu fiz na minha Bíblia, você vai ver que eu coloquei assim no cantinho: os mestres da lei acham que não somos ou não temos a semelhança de Deus, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança. Por quê? Eu estava na escola dominical e eu estava com muita raiva, muito chateado, porque na época eu não sabia nada de Bíblia, assim como eu ainda acho que eu não sei nada. Mas acredita em mim, eu realmente não sabia nada de Bíblia. E eu estava lendo aqui o capítulo 5, quando o cara falou assim: olha, nós não somos mais imagem e semelhança de Deus. E eu fiquei com aquilo, eu falei: pô, esse cara é maluco. E a explicação que ele me deu foi a seguinte: que Adão, a princípio, tinha a imagem e semelhança de Deus, como está escrito aqui. Porém, ele pecou. E quando ele pecou, ele perdeu essa imagem. E hoje a imagem que Adão tem e que nós temos é a imagem do pecado. Entendeu isso? Só que isso para mim é uma parada meio louca. Isso para mim é uma coisa que não faz muito sentido. Por quê? Por exemplo, eu sou bem parecido com a minha mãe. E quando eu faço uma coisa errada, eu continuo parecido com a minha mãe. Quando eu faço uma coisa certa, eu continuo parecido com a minha mãe. O fato de eu fazer uma coisa certa ou fazer uma coisa errada, fazer uma coisa boa ou fazer uma coisa ruim, não me faz diferente do meu pai ou da minha mãe. Simplesmente me faz uma pessoa ruim ou uma pessoa má com a aparência de alguém bom, ou inteligente, ou cheio de sabedoria. Então, apesar de Adão ter passado para o lado mal, vamos dizer assim, ele continua sendo a representação de Deus. Por quê? Porque a nossa Bíblia diz: quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. E tá, vamos acabar com esse blá 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 aqui de teologia. Vocês sabem que eu não gosto de ficar ensinando teologia para ninguém. O que eu, Nazireu, aprendo com esses dois versículos que eu destaquei aqui? É que Deus nos criou para que a gente seja imitador dele, para que a gente se lembre, isso aqui está escrito na Bíblia, para eu me lembrar que eu preciso de ser o mais parecido possível com Deus, que eu preciso de me esforçar para que as pessoas vejam a imagem dele em mim, para que as pessoas vejam que eu sou semelhança do Senhor. Então, será que você, que eu, estamos sendo semelhança de Deus? Será que a gente está sendo uma pessoa boa? Será que a gente está sendo uma pessoa justa? Será que a gente está sendo uma pessoa que cria o bem para os outros? Porque veja só, Deus criou o jardim do Éden, Deus criou os animais, a terra, tudo que nela há. Ele criou um monte de coisa boa e ofereceu e ofertou e deu para Adão. E por sua vez,
essas coisas ele fez pra gente. Então, se a gente precisa de ser imitador dele, se é isso que o nosso Deus fez, e se ele ainda continua fazendo coisas boas pra gente, o que será que a gente está fazendo de bom para as outras pessoas? Entendeu? É isso que eu aprendo aqui. E não se eu sou parecido, se Deus é negro, se Deus é branco, se ele tem olho azul, se ele tem. Sabe? Isso é babaquice, cara. Isso é idiotice. Entendeu? Esse ensino aqui é simplesmente para eu me lembrar que eu preciso de todos os dias ser uma pessoa melhor, de todos os dias estar me aperfeiçoando, de todos os dias estar cuidando de pessoas. Vamos lá, a gente está em Gênesis 5. Gênesis 5 também, ele nos ensina a amar a Deus, a se relacionar com Deus. Lá no versículo 26 do capítulo 4, a gente lê assim: Então se começou a invocar o nome do Senhor. E eu até falei isso no nosso outro vídeo aí de Gênesis 4, que a partir do finalzinho do capítulo 4 de Gênesis é que a galera começou as orações. Então, quando você entra em Gênesis 5, vem o capítulo que nos ensina o que Deus espera de nós. Ele espera de nós um relacionamento. Eu acho que eu já falei isso aqui no canal. E aqui no capítulo 5 é uma lista de transa. Que isso, irmão? Você é crente, miserável. Os caras falam de sexo como se o crente não transasse. É impressionante. O crente transa, tá? E por que que o capítulo 5 é uma lista de transa? Vamos ver aqui, ó. Olha só. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Você vai lendo aqui e tem um monte de gerou. Viveu não sei quantos anos, ó, 912 anos. Olha vendo aí, tô passando aqui a listinha, tá vendo? Enos gerou, Cainã, ó, gerou. Vai vendo, um monte de gerou. Esse gerou aqui, filho, como é que os caras geraram isso? Igual a galinha gera os pintinhos? Não. Os caras transaram. Deixa eu explicar uma coisa para você. O homem, ele gera mulher, não gera criança. Aprende isso. Mulher não gera criança. Mulher gesta. O homem gera. A mulher gesta. Então, o espermatozoide, ele sai de dentro do homem, entra na mulher para que haja uma gestação de uma criança e não uma... Quando ele sai, ele está saindo para gerar uma criança. E a união desse espermatozoide com o óvulo dentro da mulher, ela ocorre para que haja uma gestação. Então vamos recapitular aqui. O esperma sai do homem e entra na mulher para uma geração. E esse esperma entra no óvulo para que haja uma gestação. Entendeu? Então você, menina, você, mulher, entenda que você não gera, você gesta. Mais outro papo de teologia. Eu não gosto de teologia, tá? Então vamos lá. E aí teve um dia que eu falei assim: Deus, na moral, para que eu preciso de ficar lendo essa lista de transa na Bíblia? Porque todo mundo, quando tá lendo a Bíblia e chega na parte da genealogia, a pessoa quer morrer, quer parar de ler a Bíblia, que ela, ai, que coisa chata. E aí eu fui falar com meu amigo Espírito Santo. Eu falei: Espírito Santo, na moral, me diz para que uma lista de transa na Bíblia. Sabe o que ele falou para mim, assim, eu creio? Ele falou assim: filho, é na genealogia em que eu descubro quem me ama e quem está me buscando só por curiosidade.
Aí eu falei, ué, como assim? Ele falou assim, é simples, vou te explicar. Quando você ama alguém, você tem dificuldade em cuidar dessa pessoa? Você tem dificuldade de ficar no hospital com essa pessoa? Você tem dificuldade de servir essa pessoa? Para você cuidar dessa pessoa, para você servir essa pessoa, isso é um peso? Isso é uma obrigação? Ou é um ato de amor? É um ato que você faz por escolha? Aí eu falei, é assim, é um ato, se eu amo a pessoa, é um ato de amor. Para mim não é um peso. Por exemplo, eu estou aqui em Rio das Ostras e eu estou cuidando da minha mãe e da minha avó. Isso para mim não é um peso. Por quê? Porque eu amo a minha mãe, eu amo a minha avó. Agora, se eu estivesse no trabalho e estivesse cuidando de pessoas, claro, eu não faria isso, mas eu poderia considerar uma obrigação, porque eu estaria fazendo isso para receber o meu salário, como o próprio nome diz, trabalho, entendeu? Claro que eu trabalharia no hospital por amor. Então vamos lá, mas esquece isso, entenda isso. Genealogia, Deus usa para que a gente aprenda a amar Ele, tá bom? E depois que eu aprendi isso com meu amigo Espírito Santo, nunca mais se tornou um peso para mim ler a genealogia. Então vamos lá. Aqui, no versículo 26 tem assim, ó. Depois que gerou, tá vendo? Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Todo mundo quando lê isso daqui, aí fala assim, uau, nossa, velho, os caras viviam muitos anos. Olha só, o cara teve filhos depois de 782 anos. Aí as pessoas se impressionam quando elas leem isso. Mas olha o que está escondido aqui nisso daqui. Isso aqui não me interessa viver 782 anos. Eu até falo para as pessoas, e não é brincadeira, que eu já estou fazendo 2 anos de hora extra. Que no momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 35 anos. E eu queria ter morrido com 33. Para eu poder chegar no céu e falar assim, Jesus, até a minha idade foi parecida com a do Senhor, mano. Aí, eu me esforcei, eu sei que eu pequei, o Senhor não pecou, entendeu? Mas eu tô feliz de ter chegado aqui com a sua idade, 33 anos lá, quando o Senhor morreu lá, aproximadamente 33. Se eu morrer agora ainda tá valendo, né? Porque 35 também é aproximadamente 33 anos. Mas o que a gente aprende aqui é para que Deus permite que eu esteja aqui na Terra. Para quê? Vamos ver aqui, ó. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos livrará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Lembra lá no estudo dessa palavrinha que a gente leu aqui, ó? Amaldiçoou. Então, isso significa que Deus rogou uma praga na terra. Não sei o que aconteceu com ele, mas ele amaldiçoou. Na verdade, nós sabemos, né? O homem pecou, foi desobediente e Deus chegou lá e amaldiçoou a terra. Ou seja, Deus falou mal da terra. Se Deus falou mal da terra, então significa que coisas ruins acontecem na terra. Porém, a Bíblia está me mostrando, com a idade de Matusalém, com a idade de Lameque, que a gente vive para treinar pessoas, tá? Que vão mudar a história da Terra. Então, meu irmão, minha irmã, você vive aqui nessa terra para ensinar pessoas,
para cuidar das pessoas, para fazer as pessoas viverem em uma terra boa, em uma terra melhor. Deus quer usar você como discipulador, como professor, como pai, mãe, como pessoas que fazem desse mundo um mundo melhor. Então, não se impressione com pessoas que viveram 100 anos, 200 anos, 900 anos. Não interessa quantos anos você vive. Interessa o seguinte: você está fazendo dessa terra uma terra boa ou uma terra ruim? Uma terra melhor ou uma terra que não faz diferença, que não faz sentido? Entendeu? Então isso aqui está escrito para que a gente, olha só, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento. Ele aliviará, ele não vai tirar o sofrimento, ele não vai tirar o trabalho, mas tem como você aliviar. Então, vou te dar um exemplo aqui. O ar-condicionado, meu Deus, cara, se você gosta de ar-condicionado, deixa aí no compartilha aí que eu vou deixar um coraçãozinho para você. Eu amo ar-condicionado. Imagina a vida sem ar-condicionado. Imagina a vida sem um McDonald's da vida. Imagina a vida, cara, deve ser muito ruim a vida sem Netflix, sem Wi-Fi. Hoje as pessoas querem morrer, mas não querem ficar sem Wi-Fi. Eu salvei algumas pessoas num acidente de ônibus e, cara, foi muito louco, porque as pessoas ficavam procurando o telefone delas. Ai, meu Deus, cadê meu telefone? Cadê minha bolsa? Cadê minha carteira? Sabe? A gente precisa de aprender a valorizar pessoas e não bens materiais, simplesmente. Não que a gente deva tratar de maneira ruim os nossos bens materiais, mas a gente precisa de entender que os verdadeiros bens são pessoas. E aqui, para a gente finalizar o nosso vídeo, tem uma parte que é muito interessante. Vou até olhar aqui na minha outra Bíblia, que é no versículo 24. Eu pulei aqui. Calma aí. Aqui, ó. Esse carinha aqui famoso. Os jovens gostam muito dele. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Os caras ficam impressionados, né? Vai no YouTube, livro de Enoque. Olha aqui, ó. Por que o livro de Enoque não tá na Bíblia? Por quê? Por quê? Por quê? Era pra tá. Olha lá, o cara andou com Deus, o cara foi arrebatado. Cara, a partir do versículo, eu falei aqui, né? Do finalzinho do capítulo 4 de Gênesis, as pessoas começaram a orar. E sabe como é que Enoque andava com Deus? Você quer andar com Deus? Vou te ensinar a andar com Deus. É só você abrir a sua boca para orar. Começa a orar que você vai andar com Deus. Eu estava numa igreja onde estava sendo feita uma reunião para um evento que ia acontecer. E nesse evento, cada pessoa ia orar por um determinado tempo. De repente, os irmãos começaram a discutir, porque eles inventaram que tinha horário dos homens orar e horário das mulheres orarem. E nessa, cara, eles começaram a brigar, porque, não, eu vou orar muito. E tinha gente que não queria nem orar. Eu falei, gente, isso aqui é uma igreja? É sério? A irmã, nossa, irmão, o que é isso? Olha o que você está falando. Eu falei, isso aqui não parece uma igreja não, mano. Eu acho que eu não estou numa igreja não. Vocês deviam estar brigando por estar orando pouco. E não por estar comemorando de não orar. Faz o seguinte, pô. Vocês separaram homens e mulheres, mas se precisar de orar no tempo das mulheres, pode me chamar que eu vou orar. E eu estou ensinando isso para vocês porque, às vezes, dentro da igreja, existem pessoas que não sabem andar com Deus, que não sabem como se entra
na presença de Deus, como se está com Deus. Eu só estou falando isso para vocês entenderem o seguinte, que andar com Deus é andar em oração, é estar em oração. Sabe por quê? Porque quando você ora, Deus ouve. Por exemplo, você nesse exato momento está me ouvindo. Por quê? Porque eu estou perto de você. Ah, não, não tá não. Você está em Rio das Ostras e eu moro em Caxias. Eu moro em Nárnia. Você não está vendo a minha imagem? Então, ainda que eu não esteja perto de você fisicamente, eu esteja perto de você de uma maneira eletrônica, mas eu estou te alcançando. E assim é Deus. Ainda que você não esteja vendo Ele, ainda que você não esteja sentindo Ele, mas quando você está falando com Ele em oração, Ele está presente. Então, Enoque, ele orou tanto, 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 que ele foi ficar com Deus. Mas esse não é o propósito da nossa vida, da nossa estadia aqui nessa terra. O propósito da nossa vida, da nossa estadia aqui na terra, é a gente simplesmente, como está aqui nesse versículo, aliviar o trabalho das pessoas. Imagina as pessoas que trabalham em banco trabalhando sem ar-condicionado. Imagina as pessoas que trabalham dirigindo uma van trabalhar sem ar-condicionado, dirigindo um Uber sem ar-condicionado, dirigindo um ônibus sem ar-condicionado. E tem muitos outros exemplos. Imagina o cara que inventou a luz, a lâmpada. Você teria que estar dormindo 6 horas da noite. Hoje, a gente, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo 2h44 da manhã. Por quê? Por causa da lâmpada. Uma pessoa aliviou o meu trabalho, um Noé da vida. Então, meu irmão, minha irmã, Gênesis capítulo 5, o que a gente aprende é que na guerra entre Jesus e Satanás, nós precisamos de aliviar o sofrimento das pessoas. E assim, Jesus vai vencer na minha vida e na sua vida. E não o inimigo. Entendeu? Então, que fica essa lição aí de Gênesis capítulo 5 para vocês. Tá bom? Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com alguém se você gostou dele. E tamo junto. Fica com Jesus. Tchau, tchau.